Um ano sem pregar na eclésia, né? De lá para cá tanta coisa mudou. E eu louvo a Deus pela alegria de estarmos juntos hoje, pela oportunidade de podermos compartilhar a palavra do Senhor, meditarmos juntos nela. O Senhor é maravilhoso. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, e nós vamos estar lendo o versículo 44. Ok? Mateus capítulo 13, apenas o versículo 44, uma das parábolas de Jesus. A parábola do tesouro escondido. Diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai querido, te louvamos, ó Deus, e te agradecemos por tua bondade, por tua misericórdia e graça. Estamos reunidos, ó Deus, na tua presença, como o Senhor nos instrui, como o Senhor nos ensina a fazer. E neste culto, ó Deus, que é para ti, Deus, nós já louvamos e exaltamos o teu nome através dos louvores. E agora, Senhor, vamos ouvir a tua palavra. E a nossa oração, ó Deus, é que o Senhor tenha misericórdia de nós mais uma vez, falando aos nossos corações, nos instruindo, nos ensinando. A tua palavra é útil, a tua palavra é fiel, e que o Senhor alcance os nossos corações. Tem misericórdia, Senhor, da tua igreja nesta noite, e fala aos nossos corações. É o que nós queremos, é o que nós precisamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Jesus, ele vem numa sequência de parábolas, né? Ele vem contando várias parábolas. Na verdade, aqui no capítulo 13 de Mateus, ele traz aqui 7 parábolas. As 4 primeiras parábolas que a gente lê aqui nesse capítulo, ele está falando da multidão. E essas 3 últimas parábolas, que é a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola e a parábola da rede, Jesus então ele fala mais em particular ali com os seus discípulos. E aqui nós começamos pensando e refletindo sobre o reino dos céus. Jesus começa essa parábola falando sobre o reino dos céus, a parábola da pérola também, o reino dos céus, e a parábola da rede também, o reino dos céus. E ele vai comparando o reino dos céus a algumas realidades de fácil entendimento das pessoas. No caso aqui do versículo 44, Jesus, ele compara aqui o reino dos céus a um tesouro oculto. Quando nós pensamos no reino dos céus, nós poderíamos pensar em muitas coisas, né? Só esse início aqui da parábola, do relato de Jesus, o reino dos céus, né? Toda vez que nós ouvimos essa palavra reino dos céus, muitas vezes nós somos tentados a pensar na eternidade, no momento futuro, no momento em que tudo se cumprirá e nós estaremos para sempre com o Senhor. Mas eu quero levar você a pensar no aqui e agora, no reino dos céus como uma realidade para a igreja de Jesus Cristo aqui e agora. E falo isso, irmãos, pensando na oração do Pai Nosso, quando Jesus ele ensina os seus discípulos a orar. E na oração do Pai Nosso, Jesus ele ensina os discípulos a orar desta forma: venha a nós o teu reino, Senhor. Jesus ele nos ensina a orar pedindo para que o reino de Deus ele venha a nós, e não o contrário. Na verdade, irmãos, sabemos que no reino de Cristo nós estaremos para sempre, eternamente com o Senhor. E enquanto este glorioso dia não chega, enquanto esse dia ele se aproxima, mas nós ainda não estamos vivendo esta realidade, não estamos vivendo ainda a eternidade, eu queria que você pensasse neste fato.
neste privilégio que nós temos hoje como igreja, como povo de Deus, de experimentar o reino de Deus em nós. Essa deve ser a nossa oração, esse é o propósito de Deus para a sua igreja. Na verdade, não existe como você ser igreja se você ainda não é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Um dia, o Senhor, Ele veio ao nosso encontro e Ele passou a reinar no nosso coração. Um dia, Ele entrou na nossa vida e essa oração do Pai Nosso se tornou uma realidade em nós. Venha a nós o teu reino. Isso significa Cristo reinando em mim, Cristo reinando em você. Ele se apresentando na minha vida e na sua vida, não apenas como Salvador, mas também como Senhor. Aquele que quer governar as nossas vidas. Aquele que tem um propósito de amor para cada um de nós. Aquele que tem uma direção para a sua igreja. Aquele que conhece aqueles que são seus. É o Senhor quem nos convida a caminhar com Ele. E é Ele que se apresenta a nós. Aqui o reino dos céus, o Senhor Jesus, Ele fala, através da sua palavra, através da sua parábola, que é semelhante a um tesouro oculto em um campo. E eu parei para pensar, e tem várias fontes que você pode estar pesquisando, vários comentários, e eu queria falar um pouquinho sobre esta realidade também, um tesouro escondido. O que um tesouro faz escondido? Na verdade, ele está escondido exatamente porque ele é um tesouro, porque ele tem muito valor. Hoje nós temos os bancos, onde nós podemos guardar aí os nossos valores, Quando você tem algo de muito valor, por exemplo, você tem um carro, você coloca no seguro, Você tem uma casa muito boa, você tem como monitorar ela, você tem como contratar uma empresa de alarmes que dispara no momento que aquela casa corre o risco de invadir. Hoje nós, quando temos alguma coisa de muito valor, nós tomamos alguns cuidados e temos alguns recursos para nos protegermos de ladrões, de assaltantes, de pessoas que possam vir e tomar aquilo que nos é tão precioso, tão importante. Mas nos tempos de Jesus não era assim. E Jesus falando para o seu povo, qual era a prática comum naquela época? Quando alguém tinha algo de muito valor, quando alguém tinha alguma quantia ou algum objeto muito precioso, muito valioso, normalmente a pessoa não guardava isso dentro da sua própria casa, porque correria o risco de a qualquer momento aquela casa ela ser invadida por assaltantes, poderia haver algum conflito, alguma guerra, e ele ter que sair rapidamente da sua casa e ter que deixar a sua riqueza para trás, e não dá tempo de pegar, correr, ajuntar. Então, por uma medida de precaução, o que a pessoa fazia? Ela escolhia um local que só ela sabia onde era, de sua propriedade, é claro, ele não ia enterrar um tesouro no quintal do vizinho, mas naquele espaço que lhe pertencia, e então ele enterrava ali aquele seu valor, aquela sua fortuna, aquela sua barra de ouro, ou aquela sua joia muito preciosa. E normalmente a pessoa que fazia isso, ele não contava para ninguém, era um segredo que ele guardava com ele. Não contava para a esposa, não contava para os filhos, e era um segredo dele, era uma reserva dele. Vai que alguma coisa aconteça, eu tenha que me ausentar deste lugar, mas depois que a guerra passar, depois que a situação normalizar, eu volto e eu tenho essa reserva. E eu posso dar sequência à minha vida. Essa era a precaução, esse era o pensamento. E o que eu quero que você pense, queridos, que quando Jesus ele conta esta parábola, ele está falando de algo precioso, muito precioso que estava escondido. Ninguém esconde uma coisa que não tem valor nenhum. Na verdade, nós temos um monte de coisas na nossa casa que estão ali à disposição, as pessoas passam, conseguem até ver, mas aquilo que é muito precioso nós guardamos, e tomamos um cuidado. E esse aqui é o contexto. Então Jesus está falando do reino dos céus, e ele está comparando o reino dos céus, falando que ele é semelhante a um tesouro que foi escondido. Eu não sei se você lembra na parábola dos talentos, quando um recebeu 10, outro recebeu 5, aquele que recebeu 1, o que ele fez? Com medo de que quando o Senhor voltasse, ele não tivesse em posse daquela quantia para devolver, ele foi lá, fez um buraco e enterrou o talento. E ele foi repreendido por causa disso, mas eu não quero entrar nesse detalhe, só quero apenas destacar que era uma prática comum enterrar tesouros. E Jesus então está falando, através aqui desta parábola, que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto
em um campo, o qual certo homem, né, e também aqui não entra em detalhes, está falando sobre um certo homem, não está falando que ele era um samaritano, não fala se ele era judeu, não fala se ele era rico, não fala se ele era pobre, não fala sobre a profissão dele, se ele era cobrador de impostos ou se ele era pescador, não importa. Jesus está falando aqui que um certo homem, que esse homem pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer pessoa, que em posse de algo muito precioso teve essa atitude de guardar, de tomar os devidos cuidados. E a ênfase não está no homem que encontrou o tesouro, mas a ênfase desta parábola está no tesouro, no valor que o tesouro tem, na preciosidade do tesouro, no valor inestimável daquele tesouro. Então essa é a ênfase. Então os detalhes sobre o homem a gente deixa de lado e a gente foca no valor daquilo que foi encontrado. E este homem, ele estava ali naquele lugar, como nós já ouvimos uma pregação aqui não faz muito tempo, quando nós ouvimos sobre o extraordinário de Deus. Né? Aquele homem estava fazendo uma atividade que provavelmente era uma atividade comum, ele estava realizando o seu trabalho, ele estava trabalhando no terreno, ele estava ali, ele tinha algum propósito em mente, de repente fazer uma cerca, de repente plantar uma semente, ou então estava apenas fazendo um trabalho que já tinha sido contratado para fazer aquilo, enfim. Não importa o que eu quero que você pense, que ele estava fazendo uma atividade comum, estava realizando o seu trabalho. Ele não estava procurando um tesouro, isso é importante a gente pensar. Ele não sabia da existência daquele tesouro. Ele não estava ali com este propósito, ele não tinha um mapa do tesouro na mão que ele estava seguindo, ele estava fazendo o seu trabalho do dia a dia. E enquanto ele estava fazendo algo ordinário, de repente algo extraordinário aconteceu. Isso é maravilhoso. Quando você não espera, né? Ele ficou espantado. Quando ele viu, ele não esperava. Ele deu uma enxadada na terra, de repente ouviu um barulho diferente. Será que é uma pedra? Quando vai ver, não é uma pedra. Quando ele chega perto, é um tesouro. Algo muito precioso. E se não fosse tão precioso, não estaria escondido. Quero que você guarde bem isso no seu coração. E aí, então, aquele homem, quando ele se dá conta daquilo que ele descobriu, do valor inestimável, é algo que ele imediatamente reconheceu, que era uma descoberta de grande valor, o que ele faz? Ele esconde novamente. E a ênfase aqui, de ele achar algo que estava escondido, e estava escondido porque era precioso demais, e quando ele encontra, ele esconde novamente, é só para reforçar que era algo muito precioso mesmo. Não é uma coisa que ele pegou, olha pessoal, o que eu achei, olha que legal, olha que sorte. Não, ele escondeu novamente, porque era algo muito precioso, ele tinha que pensar com calma sobre aquilo. Ele tinha que refletir com calma sobre aquela preciosidade. E Deus, ele faz coisas extraordinárias ainda hoje. Nos tempos de Jesus, ele está contando esta parábola, né, falando a respeito de algo precioso. Quando eu penso no inesperado de Deus acontecendo nessa parábola, me veio à mente a história do apóstolo Paulo, que não estava procurando Jesus, mas Jesus o encontrou no caminho de Damasco. Eu penso em Pedro e João pescando, fazendo o seu trabalho ordinário, trabalhando na sua empresa, e de repente um homem se aproxima, um homem com quem eles não tinham intimidade, eles não conheciam, e de repente aquele homem olha para eles e fala, olha, deixem as suas redes e me sigam. A partir de hoje vocês serão pescadores de homens. E que chamado irresistível de Jesus. Que dia maravilhoso. Como é que pode, né, você largar o que você está fazendo e seguir um estranho? Que olhar foi aquele de Jesus para Pedro e João naquele convite? Algo maravilhoso. E é o extraordinário de Deus. Uma mulher, ela sai da sua casa para ir no poço pegar água e de repente um judeu está ali, puxa a conversa com ela, fala, quero beber um pouco dessa água também. Ela acha estranho tudo aquilo. Como é que pode você ser um judeu, falar com uma samaritana? E Jesus fala, se você soubesse quem está falando com você, você pediria e ele te daria água viva. Coisa maravilhosa, extraordinária, né? Então, irmãos, esse tesouro, irmãos, fala de algo que só o Senhor, ele pode ser e representar para nós. Eu não vou ficar aqui fazendo mistério, irmãos.
Eu não quero ficar aqui fazendo todo um rodeio para no final da pregação falar para você que esse tesouro de valor inestimável é Jesus Cristo, o nosso Senhor. E agora eu quero que a partir deste momento você pense sempre nisso, que aquele homem estava fazendo o seu trabalho ordinário e de repente ele encontrou algo extraordinário que mudou a história dele. Mudou a realidade dele. É impossível, irmãos, que alguém tenha sido encontrado por Cristo e a sua vida não mude, a sua vida continue igual. Houve uma revolução na vida dele. Houve toda uma mudança, todos os seus planos que ele tinha até aquele dia, ele teve que rever. Tudo aquilo que ele tinha de precioso, de mais valioso, todos os seus projetos de vida, ele teve que rever. Houve uma revolução, houve algo assim que mudou a história dele, mudou a cabeça dele, mudou o coração dele. Tudo aquilo que ele tinha de mais precioso e valioso, acabou agora ele tendo que rever os seus valores, aquilo que era essencial para ele, aquilo que até então era prioridade para ele, aquilo que até então era essencial para ele, que ele não abria mão. Até aquele momento ele tinha uma compreensão sobre a vida, ele tinha algo bem definido sobre o seu futuro, sobre aquilo que ele queria para a vida dele. Mas a partir daquela descoberta tudo mudou. E é isso que Jesus fez na vida de Pedro, fez na vida de Paulo, fez na vida da mulher samaritana, fez na minha vida um dia. E eu creio que fez na sua vida também. E continua fazendo na vida de muitos que ainda não tiveram o privilégio de serem descobertos por esse tesouro. Porque, irmãos, não somos nós que procuramos esse tesouro que nos encontra. Isso é maravilhoso, irmãos. Aquele homem não estava ali cavando, procurando um tesouro, mas o tesouro estava lá, o tesouro que encontrou ele. Isso é maravilhoso. Eu fui pegar a condução, a van, isso faz uns 2 anos, e eu sentei no banco, a van não tinha ninguém. Na hora do almoço, eu sentei no primeiro banco, ali que fica do lado do motorista, e o motorista olhou meio assim, não ficou muito satisfeito não, né? Falou, poxa, a van está vazia, né? E um cara feio desse, você está do meu lado, né? Não, tanto lugar na van lá atrás, né? Eu não sei, eu acho que eu percebi que ele teve esses pensamentos, como se eu estivesse lendo os pensamentos dele, né? E eu falei, estava calor, aí eu levantei e falei, você está lá atrás. E levantei e saí, fui sentar lá no último banco. E na hora que eu sentei no último banco, tinha uma nota de 100 tão novinha, que parecia que tinha... parecia até cara de mentira. Eu fiquei um tempo assim para acreditar que isso aqui é falso, isso aqui é xerox, né? Tão novinha, né? E, é claro, né? Eu não tinha ninguém na van, né? Do motorista eu sei que não era. Falei, se nesse meu tempo alguém voltar a procurar desesperado, eu vou pedir para Deus me dar fé para que eu possa devolver, né? Mas guardei no meu bolso e fiquei quietinho. E o que eu quero falar? Não foi eu que achei o dinheiro, foi o dinheiro que me encontrou. Porque eu não estava procurando, eu não fui lá atrás para ver se eu encontrava algum dinheiro. Na verdade, ele estava lá, ele que me encontrou, né? E a vida é assim, irmãos, o de repente de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus, né? Eu não estou associando isso agora ao valor, à nota de R$100. Eu lamento por quem perdeu, porque com certeza fez falta para essa pessoa, mas... né, fico feliz porque quem achou fui eu, senão seria outra pessoa, né? E vamos esquecer esse assunto. Mas no caso aqui da parábola, né, do tesouro escondido, que coisa maravilhosa, né? A pessoa está ali e ela tem aquela surpresa gostosa, aquela surpresa maravilhosa, e por ser algo muito precioso e valioso, o texto bíblico fala que aquele homem enterrou novamente. E o que ele fez? Ele tinha um plano, ele tinha algumas posses, ele tinha algumas coisas que ele considerava como valiosas, ele tinha algumas economias, provavelmente ele tinha um terreno, provavelmente ele tinha alguma casa, provavelmente ele tinha alguma plantação, ou ele tinha um pouco de ouro lá guardado em algum lugar, enterrado também uma quantidade bem menor, não sabemos. Mas o que nós sabemos é que este homem, ele teve um plano, ele falou assim, olha, tudo aquilo que para mim até hoje era precioso e valioso, e indispensável na minha vida, a partir de agora deixou de ter o valor, porque para mim o mais importante de tudo agora é tomar posse desse tesouro que é muito melhor do que qualquer coisa que eu tenha experimentado, desfrutado até hoje. E eu quero que você pense nesse tesouro, irmãos. E quando você pensar nele, você pense na pessoa de Jesus Cristo, quem ele é
e quem ele representa para você. Uma pessoa que quando se encontrou, quando se deparou com algo tão precioso, a Bíblia fala que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem tendo achado escondeu, e transbordando de alegria, ele vai e ele vende tudo o que ele tem para poder comprar aquele campo. Transbordando de alegria, ele sai vendendo tudo o que ele tem. E uma coisa, irmãos, interessante, que era uma experiência que ele teve, ele não falou para ninguém. Era uma alegria que as pessoas não sabiam qual era o motivo da alegria dele, só ele sabia por que ele estava tão alegre e tão feliz. Quando ele foi vender as suas propriedades, aquilo que era tão precioso para ele até aquele momento da sua vida, as pessoas de repente não entenderam nada. Por que esse cara está se desfazendo das coisas dele? Nossa, mas ele gostava tanto daquele sítio, por que ele está vendendo? Ele gostava tanto daquele animal, por que ele está se desfazendo? Nossa, ele gostava tanto daquela casa, por que ele está se desfazendo? E é isso, irmãos, que muitas vezes acontece na vida da pessoa que é encontrada por Cristo Jesus. Ela percebe que tudo aquilo que ela valorizava, tudo aquilo que ela amava, tudo aquilo que ela achava que era precioso, que a vida dela dependia daquilo, para que ela pudesse ser feliz, para que ela pudesse se sentir realizada, diante da grandeza, diante da preciosidade, diante do valor que Jesus Cristo representa, não é nada, irmãos. E era um homem que imediatamente ele começou a se desfazer dessas coisas, porque ele tinha um propósito maior. Eu vou abrir mão de tudo e vou abraçar esse tesouro, porque é tudo que eu quero. A Bíblia fala, não fala que ele vendeu uma parte dos seus bens, mas a Bíblia fala que ele foi lá, ele vendeu tudo, e tudo é tudo, irmãos. Ele não ficou com nenhuma reserva. E quando nós abraçamos a fé, e quando somos abraçados por Cristo Jesus, irmãos, o mínimo que se espera de nós é que nós façamos e que nós tenhamos uma entrega total ao Senhor. O Senhor, Ele não quer parte do nosso tempo, Ele quer todo o nosso tempo. Ele não quer parte da nossa vida, Ele quer toda a nossa vida. O Senhor, Ele não quer fazer parte dos nossos planos, Ele quer ser aquilo que dirige a nossa vida. Sermos governados por Ele. Quando o reino de Cristo se estabelece em nós, Ele passa a ser o Senhor das nossas vidas. E aí Jesus ele fala, como é que você pode me chamar de Senhor, Senhor, se você não obedece os meus mandamentos? Como é que você me chama de Senhor, se você não faz aquilo que eu mando? Como é que você pode dizer que sou eu o Senhor da sua vida, se você ainda tem tantas reservas, tem medo de confiar, tem medo de depender? Por que você não consegue se alegrar plenamente em Cristo? Uma confiança parcial, ela não é confiança. Uma fé pela metade, ela não é fé. Ou você crê e confia, ou então você não crê. Jesus não é apenas um acessório da nossa fé, é Ele que sustenta a nossa vida. E Ele mudou a história deste homem, esse tesouro mudou a história deste homem, ele sabia disso. Ele falou, eu em posse desse tesouro, eu não preciso de mais nada, eu já tenho tudo que eu preciso, eu posso me desfazer de tudo e me dedicar 100% a essa descoberta, porque ela é suficiente. Cristo é suficiente, irmãos. A alegria que Cristo pode proporcionar na vida do crente é suficiente. Nós não precisamos buscar nada, irmãos, além de Cristo. Aquilo, irmãos, que Cristo pode fazer na nossa vida, mais ninguém pode fazer. O texto fala, irmãos, que esse homem, ele se desprendeu completamente porque ele compreendeu o valor e ele não pensou duas vezes. Quando eu estava pensando, irmãos, sobre essa atitude deste homem, me veio à mente Zaqueu. Quando Jesus olha para ele e fala, Zaqueu, desce dessa árvore, né? Porque hoje eu vou pousar na sua casa. Que convite audacioso, né? Só Jesus mesmo para fazer um convite como esse. Chegar diante de uma pessoa e falar, hoje eu vou jantar na sua casa e vou dormir na sua casa, eu vou pousar lá hoje. Nunca tinha falado com Zaqueu, mas há um poder, irmãos,
algo sobrenatural, algo tão extraordinário no olhar de Jesus, na fala de Jesus, que quando ele olha, quando ele fala, é impossível resistir. É impossível, irmãos, não mudar a disposição do coração em relação àquilo que o Senhor, Ele propõe para nós. Como nós somos duros de coração, como isso faz falta hoje na nossa vida, irmãos. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, é uma palavra que ainda não nos envolve, é uma palavra que não modifica a nossa disposição, é uma palavra que muitas vezes nem mexe conosco. Cristo, quando Ele fala, Ele precisa mudar, irmãos, a nossa maneira de pensar, que consequentemente vai mudar a nossa maneira de agir. É Cristo que governa a nossa vida e não somos nós que fazemos uso, irmãos, do nome de Jesus como é conveniente, quando é conveniente para nós. Ele quer e Ele pode, Ele tem todo o poder de ser realmente o Senhor da nossa vida e nos dar todas as garantias. Zaqueu desceu daquela árvore, foi lá na sua casa, preparou o jantar, convidou os amigos, comeram ali naquela casa. Jesus foi acusado várias vezes de ser amigo dos pecadores, porque Zaqueu era mal visto pelo seu próprio povo. Mas o que eu quero destacar, irmãos, que quando as pessoas vieram para questionar, para acusar, para julgar Zaqueu, ele chega para Jesus e ele fala algo surpreendente. Senhor, a metade dos meus bens eu vou dar para os pobres. E se eu tenho roubado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Aí Jesus olha para Zaqueu, contente, feliz, e fala, hoje a salvação entrou nesta casa. Porque, irmãos, quando Cristo entra, irmãos, Ele muda a disposição do nosso coração. Não existia nada que Zaqueu amasse mais do que o lucro, do que o dinheiro. Mas quando ele conheceu algo mais precioso do que o seu lucro, do que a sua riqueza, ele não pensou 2 vezes em fazer a coisa certa, para demonstrar a sua devoção e o seu amor e o seu apreço por Jesus. Você lembra do jovem rico? Tinha muitas qualidades, mas quando foi para seguir Jesus, a Bíblia fala que ele ficou triste, desanimado, porque ele era muito rico, ele tinha muitos bens, e Jesus falou, deixa tudo e me segue, cara. E ele não teve essa disposição de coração. Que desperdício, né? Continuou, né, com a sua riqueza, mas ele perdeu a grande oportunidade de ser a pessoa mais feliz da terra, porque não existe, irmãos, alegria que se possa comparar com aquela alegria que só Jesus Cristo pode proporcionar. Fica uma pergunta aqui para a igreja, fica uma pergunta para mim, para você, não precisa responder, nem dá tempo de pensar, mas hoje, nessa noite, qual é o teu maior tesouro? O que tem ocupado mais os teus pensamentos? O que tem enchido mais o teu coração? Qual é o teu maior tesouro? Qual é o critério, irmãos, que a gente tem para avaliar o valor das coisas? Porque muitas vezes, irmãos, aquilo que é precioso nós estamos desprezando, e aquilo que não é tão precioso nós estamos valorizando. Eu sei que isso é relativo. De repente, aquilo que é precioso para um, não tem muita importância para outro. Mas nós estamos falando, quando nós falamos de Cristo, quando nós estamos falando a respeito do reino de Cristo, do reino dos céus, o Senhor nos alcançando, mudando a nossa história, se apresentando na nossa vida, como único e suficiente Salvador e Senhor. Nós estamos falando, irmãos, de algo que não tem nada nesse mundo que possa se comparar com o valor de sermos amigos de Deus, servos de Cristo, participantes da sua família. Não existe nada que possa ser comparado com isso. Eu fiquei aqui pensando em alguns critérios. Por exemplo, se eu perguntar aqui para você, o que tem mais valor, um relógio de ouro ou um paraquedas? E eu apresentar aqui um relógio de ouro, igual aquele de 80 mil, né? Ou então um paraquedas, e perguntar para você, o que é mais precioso?
É claro, irmãos, um relógio de ouro, ele é muito mais valioso. Se fosse aqui para escolher, pessoal, eu tenho um relógio de ouro aqui e eu tenho um paraquedas aqui. Qual dos dois você escolhe? Vamos sortear alguém, Edson. Qual que tu escolheria, Edson? O relógio de ouro, é óbvio, né? Ele falou que tinha um relógio de 3.000, quando ele foi ver o preço baixou para 800, ele não pensou em duas vezes, né? Por quê? Porque queria tanto, é um relógio. Mas se você estivesse dentro de um avião que está prestes a cair, e só tivesse um paraquedas e um relógio de ouro, e aí o comandante fala, você vai ter que escolher, o que você quer dos dois, o paraquedas ou o relógio de ouro? Oportunidade única, é a oportunidade da sua vida, cara. Qual que você escolheria? É óbvio, irmãos, numa situação como essa, muda tudo. E aí eu pergunto para você, irmãos, nós estávamos de que maneira quando Cristo nos encontrou? A palavra de Deus fala que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Quem está morto, irmãos, precisa do quê? Precisa de vida. E essa vida que o morto precisa, só Jesus Cristo tem o poder para dar. Irmãos, ficamos tão ansiosos e preocupados com tantas coisas. A paz que nós não encontramos nas pessoas, nas coisas, nas riquezas, nós encontramos em quem? Em Jesus Cristo. Como é que eu posso, irmãos, negociar a minha paz? Como é que eu posso, irmãos, abrir mão de ter a paz verdadeira para que eu possa ter acesso a uma paz temporária? Falando aqui de valores, o que é mais valioso? Aquilo que tem prazo de validade ou aquilo que tem valor eterno? É óbvio que é algo que tem valor eterno. A paz que Cristo dá, irmãos, ela tem um valor eterno, porque nós experimentamos esta paz aqui e viveremos esta paz eternamente. A paz das circunstâncias é uma paz passageira, porque tem pessoas que estão felizes, estão sentindo paz no coração, porque o momento é favorável. Mas quando as coisas mudam, aí ela começa a mostrar de fato se ela tem fé ou não. Começa as reclamações, começa a vir o desânimo, começa a vir as murmurações, começa a vir as queixas, começa a vir os questionamentos, será que Deus me ama, será que não me ama, será que eu estou na igreja certa, será que eu não tenho que ir para uma igreja mais fervorosa, uma igreja que... E aí nós começamos a querer, a gente mesmo resolver as coisas do nosso jeito, através das nossas estratégias, quando a palavra do Senhor fala que nós devemos confiar independentemente das circunstâncias. Esse é o nosso grande desafio, irmãos, como servos do Senhor, valorizar aquilo que já é nosso. Quando você estava morto, você precisava de vida. Cristo veio e se apresentou na sua vida, Ele te deu vida e vida em abundância. Você tem a vida de Cristo em você, o reino de Cristo foi estabelecido no seu coração, Ele é o Salvador e o Senhor da sua vida, nada pode te separar desta realidade, essa vida vai passar, mas a vida eterna ninguém pode tirar de você. A alegria, irmãos, que as circunstâncias ela proporciona, ela pode mudar. O carro que você tem hoje, você pode não ter amanhã. O casamento que você tem hoje, muitas coisas podem acontecer. Essa família que nesse momento parece uma família perfeita, pode acontecer. Essa saúde que você tem hoje, pode ser que as coisas mudem e mudam. O tempo todo, do lado de cada eternidade, a gente não tem garantia de nada. Você está aqui hoje, teu dia foi maravilhoso, e se tocar o teu telefone e você for ali fora atender, dependendo do assunto, já acabou teu dia, acabou teu mês, acabou teu ano. Você fala, nossa, você estava aqui tão feliz, quando você volta daquela ligação, você já volta com o semblante caído. Uma notícia, uma mudança, um detalhe muda tudo. Qual é a nossa esperança, irmãos? Qual é o nosso tesouro maior? Qual é a nossa alegria maior? Esse homem, quando ele descobriu isso, ele abriu mão de tudo. Ele falou, não preciso de mais nada, porque esse tesouro é o suficiente. Irmãos, a paz verdadeira, só Jesus Cristo, Ele pode dar. A alegria que o mundo não conhece, a verdadeira riqueza, irmãos, nós só experimentamos nos relacionando com Cristo Jesus. Hoje existe uma necessidade muito grande de mostrar que estamos felizes.
ostentar que estamos felizes, que o nosso casamento está bem, que a nossa família é perfeita, que aquilo que nós comemos é maravilhoso, que aquele passeio é o top, nós queremos mostrar. E se o nosso coração estiver nessas coisas, nós vamos ser sempre infelizes e insatisfeitos, porque nós não fomos planejados por Deus para encontrarmos realização em coisa nenhuma do lado de cada eternidade. Eu quero que você tenha o melhor emprego, eu quero que você tenha o melhor casamento, eu quero que você tenha os melhores filhos, eu quero que você dirija o melhor carro, eu quero que você use a melhor roupa, eu quero que você seja muito abençoado. Mas se o teu coração estiver nessas coisas, você está correndo um risco de esfriar na tua fé a qualquer momento, se desesperar e perder a tua paz a qualquer momento. O teu coração precisa estar de fato nesse tesouro maior. Qualquer riqueza, qualquer valor, qualquer circunstância, nada se compara com aquilo que nós podemos obter através de Cristo Jesus. E eu quero finalizar, irmãos, respondendo uma pergunta: por que Cristo é o meu maior tesouro? Por que Cristo deve ser o nosso maior tesouro? E algumas coisas eu já falei aqui, mas quando você estava debaixo da condenação do pecado, porque o salário do pecado é a morte, e todos pecaram. Quando você estava caminhando a passos largos para o inferno, sem se dar conta disso. Quando você estava debaixo da condenação, quando pesava uma condenação sobre você, e o justo juiz, ele tinha lá a tua ficha criminal, e o dia do acerto de contas vai chegar para todo mundo, e ia chegar para você também. E o que você ia argumentar, qual era a tua esperança, qual a tua justificativa, qual é a tua saída, como você conseguir um livramento numa situação como essa. Cristo é o nosso maior tesouro, irmãos, porque Ele fez por mim e por você aquilo que eu e você jamais seríamos capazes de fazer por nós mesmos. Quando nós estávamos debaixo da condenação do pecado, o Senhor Jesus, Ele veio e nos substituiu naquela cruz. O sacrifício perfeito. Ele pagou a nossa dívida. Ele rasgou aquela nota promissória que pesava contra nós. O apóstolo Paulo fala que a cédula da nossa dívida foi cravada lá na cruz. E por causa do sacrifício de Jesus, nós fomos perdoados. Fomos justificados. Esse é o termo jurídico. Já não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Justificados, pois, por Cristo, hoje nós temos paz com Deus. Que coisa maravilhosa. Você era inimigo de Deus e agora você é amigo de Deus por causa desse tesouro que se chama Jesus Cristo. Devemos ser gratos. E Cristo é o nosso maior tesouro, porque, irmãos, neste processo de santificação, onde nós somos provados, nós estamos num mundo, irmãos, que é um deserto, nós estamos peregrinando, não é a nossa casa, não é o nosso lar, nós somos testados, nós somos provados, nós passamos por situações, por adversidades, passamos por lutas, acaba uma. Eu conversei aqui com a irmã Carla um tempo atrás, e a gente falando sobre esse tempo de refrigério, ela fala, eu acho que eu vou experimentar essas coisas só lá no céu, porque a minha vida aqui é só luta, luta, luta e luta. E é uma luta mesmo, irmão. E Jesus não mentiu para ela, não mentiu para mim, não mentiu para você. Ele fala, andar comigo é maravilhoso, mas por causa de mim, o mundo vai odiar vocês. No mundo vocês terão aflições, mesmo quando alguém não se levantar contra você, acontecerá coisas na sua vida que vai deixar você aflito, vai tirar teu sono, vai tirar a tua tranquilidade. Quantas coisas vêm no nosso coração, e aí são aquelas situações que nós não sabemos o que fazer, não temos o controle, não sabemos como lidar, não temos o recurso, e nos desesperamos, e agora, o que vai acontecer? E essas lutas vêm para nos provar, irmãos, provar a nossa fé, são os testes, irmãos, e aí é a oportunidade de nós exercitarmos a nossa confiança no Senhor, é a grande oportunidade que Deus nos dá, irmãos, de exercitarmos a nossa confiança, e nós caminhando com Jesus, nós vamos continuar caminhando,
Porque, irmãos, não dá para caminhar sozinho, mas uma vez que esse tesouro nos encontrou, nós não estamos mais sozinhos e Ele tem o poder de mudar todas as realidades à nossa volta. E ainda que Ele não mude as realidades à nossa volta, Ele muda o nosso coração. Ele muda a nossa disposição. No meio da prova, no meio da luta, no meio da dificuldade, nós temos uma alegria que vem do Senhor, que não tem explicação. Nós temos uma paz que vem e invade o nosso coração. Quando você ora, você está de um jeito. Quando você levanta os joelhos, os problemas estão lá, mas você já sabe que o Senhor está cuidando daquilo. E aquilo traz um conforto, um consolo, uma alegria, porque você sabe que o Deus que você serve é um Deus que tudo sabe sobre você. É um Deus que tudo vê, é um Deus que quando você entra no teu quarto e fecha a tua porta e ora, Ele ouve a tua oração, Ele é um Deus que responde à oração dos seus filhos. Por causa de Jesus Cristo, irmão, nós estamos num processo de mudança de caráter, santificação, um processo que se dará por toda a eternidade. Nós nunca seremos completamente parecidos com Jesus do lado de cá, nós nunca seremos completamente aquilo que nós ainda haveremos de ser na eternidade, mas nós nunca seremos, sempre nós seremos uma obra em andamento. Mas quem está fazendo esta obra em nós é o Senhor. Ele usa a sua palavra, Ele usa as pessoas, Ele usa a sua igreja, Ele usa as circunstâncias. O Senhor tem os seus recursos, as suas ferramentas. E nós sabemos que o Senhor, Ele tem cuidado de nós. É por isso que nós devemos ser gratos por esse tesouro. Somos gratos, irmãos, também por esse tesouro, porque o Senhor que começou a boa obra na minha vida e na sua vida, aquele tesouro que te encontrou uma vez, sabe Deus quantos anos atrás, cada um teve o seu momento, o seu dia especial. Ele começou a boa obra em você, e Ele vai completar esta boa obra em você. Ele não desiste do seu projeto, operando o Senhor, quem impedirá? Nem Jonas foi capaz de frustrar os planos de Deus. Mesmo quando ele não queria, o Senhor levou adiante o seu propósito, mudou todas as circunstâncias, virou a vida dele de cabeça para baixo, mas colocou ele na posição que ele deveria estar. É o Senhor quem conduz todas as coisas, nós não estamos neste mundo por conta própria, e isso deveria encher o nosso coração de alegria. Nós não somos um barco à deriva, que não tem um comandante, que não tem uma direção. Nós temos Cristo como Senhor da nossa vida, aquele que sabe o que é melhor para nós, aquele que vem e muda tudo e a gente não entende depois, lá na frente a gente compreende que Ele estava fazendo simplesmente o melhor e nos livrando de coisas que nós nem sabíamos. Quanto de nós já reclamamos com Deus, porque Ele estava nos livrando e a gente não percebeu naquele momento, fomos perceber depois. E envergonhados falam, Senhor, me perdoa, porque na época eu murmurei, xinguei, reclamei, bati o pé. Mas o Senhor só estava cuidando de mim naquela situação. Livramentos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. E eu quero concluir lendo Mateus capítulo 6, versículo 19 até o 21, já que estamos falando de um tesouro inestimável, de valor inestimável. Um tesouro, irmãos, que é tudo que nós precisamos. Um tesouro, irmãos, que tem valor eterno. Olha o que a palavra do Senhor ela diz aqui em Mateus capítulo 6, versículo 19 até o 21. Diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Olha aqui, o ladrão escava, é sinal que tem a ver com o contexto aqui, e rouba. Ele fala aqui, irmãos, que nós devemos valorizar e priorizar aquilo que tem valor eterno, e não aquilo que é passageiro na nossa vida. Nós perdemos a paz por causa de coisas passageiras, perdemos a alegria por causa de circunstâncias que hoje são isso e daqui a pouco já não é mais. Perdemos, irmãos, o nosso sono por causa de realidades. Um dia, irmãos, tudo vai passar, mas a palavra do Senhor, ela é fiel, ela permanece.
Cristo, que é o nosso tesouro maior, é o que sustenta a nossa fé, e nada pode mudar esta realidade. Todos os nossos acúmulos, todos os nossos tesouros, todas as nossas riquezas, um dia perderá o valor, né? Como diz um pastor, amigo meu, um dia todos os nossos troféus serão jogados fora por alguém, porque só vai atrapalhar a sala. E era uma coisa tão importante, né? Tão valiosa, tão preciosa, mas mudou a realidade, o tempo passou e aquilo ali já se tornou. Quantas coisas você comprou e se você não comprasse você morria. E agora está lá, não presta para nada, né? Você está doido para aparecer o catatreco para levar aquele negócio, está atrapalhando, né? E assim é a vida, irmãos. Do lado de cada eternidade as coisas mudam o tempo todo. Que nós possamos gastar o nosso recurso, gastar a nossa saúde, gastar a nossa energia, gastarmos o nosso tempo com as coisas que têm valor eterno, juntando tesouros no céu, irmãos, para que no dia da nossa partida deste mundo, a gente possa suspirar e agradecer a Deus, e falar ao Senhor, obrigado, porque eu vivi uma vida simples, mas uma vida com propósito. Obrigado, Senhor, porque enquanto eu caminhei neste deserto e peregrinei, o meu coração e a minha mente estavam nas coisas que são do alto, nas coisas que têm valor eterno e não nas coisas da terra. Obrigado, Senhor, porque eu não desperdicei a minha vida correndo atrás do vento, porque é isso que uma pessoa materialista, ela faz, ela trabalha, ela se esforça, ela se dedica. Irmãos, vai ler Eclesiastes, e ali tem um banho de realidade, muitas verdades ali para a gente pensar sobre a brevidade da nossa vida e o que vale a pena realmente investir. Estude, irmãos, faça a sua faculdade, se dedique, construa a sua casa, trabalhe, tenha projetos, tenha sonhos, mas que o seu coração esteja pegado a Cristo mais do que a qualquer coisa. Porque se algum desses projetos fracassar, você ainda tem Jesus, e Cristo é suficiente. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor. Pai querido, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço porque a nossa vida está nas tuas mãos. Obrigado, Senhor, porque temos em Cristo Jesus tudo aquilo de mais precioso, o nosso tesouro escondido, para muitos ainda, mas para nós já foi revelado. Obrigado, Senhor, porque um dia, Senhor, nós estávamos sem esperança e sem direção, mas o Senhor nos encontrou, Pai. Obrigado, Senhor, porque quando o Senhor nos encontrou, o Senhor mudou a nossa história, o Senhor mudou a nossa realidade, o Senhor mudou a nossa vida. Continua mudando, Senhor. Não permita que o nosso coração, sutilmente, ó Pai, se permita embaraçar-se com as coisas desta vida, mas que o Senhor venha quebrar em nosso coração essas redes, essas amarras, Senhor, esses laços, ó Deus, que ainda nos prende, Senhor, em coisas tão pequenas, tão sem valor, em detrimento, ó Deus, em prejuízo das coisas que são eternas. Ó Deus, existe muita paz para nós, existe muita alegria para nós, existe muita esperança para nós, mas para que isso seja uma realidade, nós precisamos, ó Deus, entender que Cristo é suficiente e amar Cristo Jesus mais do que qualquer outra coisa. Senhor, nos ajuda a enxergar essas verdades, nos ajuda, Senhor, a crer nesta realidade. Ó Deus, que nós possamos amá-lo, Senhor, e o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, no nosso coração, enquanto o Senhor cuida de outras realidades que envolvem a nossa vida, que nós possamos dedicar, ó Pai, tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, amando o Senhor, servindo o Senhor, com alegria, Senhor, porque sabemos que não existe desperdício quando nós estamos, ó Deus, fazendo aquilo que o Senhor planejou para nós. Nós queremos estar no centro da Tua vontade, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a enxergar, a endireitar, Senhor. A Tua palavra diz que esta palavra, Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. E através da Tua palavra, o Senhor vai colocando luz nos porões do nosso coração, da nossa alma, mostrando, ó Deus, as coisas que estão ali, naqueles depósitos, ó Deus, coisas desnecessárias, pesos que nós carregamos, ó Deus, preocupações desnecessárias, coisas, ó Deus, velhas, ó Deus, sem utilidade, que nós precisamos nos limpar, nos tornar leves,
Senhor, muda, Senhor, lança luz na nossa vida, traz para a luz essas coisas, ó Deus, e nos cura, Senhor. Nos cura, Pai, porque essas coisas só nos deixam doentes, crentes tristes, crentes desanimados, crentes apáticos, crentes egoístas, crentes indiferentes, por causa de tanta coisa desnecessária no coração. Senhor, nos limpa, Senhor, e nos transforma pelo poder da Tua palavra. Cristo, Tu és o nosso tesouro, Tu és a nossa alegria, Senhor. Nós temos tudo o que nós precisamos, o Senhor é suficiente, Jesus é suficiente. A Ti todo louvor, a Ti toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.